Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria que mais uma vez o Senhor me traz até a este lugar para ministrar a palavra de Deus e também abençoar a sua vida e a sua família esta noite de domingo, o nosso grande culto de celebração ao Senhor. Nós iremos fazer uma leitura neste momento que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Ó mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele tinha ficado chateado, triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso, logo se perguntaram: quem poderá se salvar? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo quanto tínhamos para te seguir. E Jesus respondeu: na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura e na vida eterna. Obrigado, Senhor, pelas tuas verdades, pelos teus ensinos, que são sempre em busca de nos levar à salvação e à vida eterna. E esse é o maior tesouro, Senhor, que nós temos. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. É o que nós queremos, Senhor. Não é sermos ocupantes de cadeiras, sermos ocupantes de igreja. Não. Nós queremos estar contigo eternamente. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Gabriel, aumenta um pouquinho o fundo musical, bem pouquinho. Glória a Jesus. Meus queridos, é interessante nós observarmos a quantidade de pessoas nos evangelhos que elas, na verdade, não queriam bem um conselho. Elas não queriam bem uma orientação. Elas não queriam que o caminho correto lhes fosse indicado. A grande maioria delas, ou uma parte muito considerável, elas queriam o apoio. Elas queriam a chancela para aquilo que elas já tinham intentado nos seus corações. Elas se achavam detentoras da verdade. Na mente delas, elas já estavam fazendo tudo correto, tudo certinho.
Só que elas queriam a chancela de Jesus para que elas pudessem se sentir melhores. Vamos aqui usar um popular. Elas queriam estar bem na fita, consigo mesmas e, na grande maioria das vezes, com as pessoas que estavam ao seu redor. Elas queriam que as multidões pudessem tomar conhecimento, testificar e testemunhar o que elas faziam, o que elas viviam e quem eram elas. A Bíblia diz e intitula o epígrafe como o jovem rico. Naquela época, uma pessoa rica tinha muito destaque. Hoje é que às vezes a pessoa é rica, às vezes até milionário, né? Tem um patrimônio acima de 1 milhão. E às vezes muita gente não sabe nem quem é. Em cidades muito populosas, estados muito grandes, há muitos milionários que passam despercebidos, que as pessoas não conhecem, não sabem a origem da sua riqueza, como aquela pessoa conquistou aquele patrimônio. Mas naquela época não. Eram poucas as pessoas que tinham o título de ricas. Eram poucos aqueles que conseguiam juntar riquezas, que conseguiam ter um grande patrimônio, que conseguiam chegar a um patamar da independência financeira. Então, este homem, mas que ainda era muito jovem, ele chega em meio àquela multidão de pessoas, porque geralmente você nunca conseguia flagrar Jesus sozinho, ou só com os discípulos. A grande multidão sempre o seguia, principalmente quando ele estava ministrando, pregando, porque na verdade o ministério de Jesus, ele era muito cheio. O que a gente pode dizer é que Jesus tinha a agenda lotada. Eram muitos compromissos durante o dia. Pouco repouso, poucas paradas, poucos momentos até de descontração. Apesar de um ministério que durou cerca de 3 anos, era um ministério muito intenso. Porque os judeus, na grande parte, ainda descansavam no sábado. E a gente vai ver nos evangelhos que uma grande parte dos milagres de Jesus foram operados no sábado. Então, nem no sábado eles tinham folga. Enquanto os judeus estavam folgando de muitas atividades, ele estava pregando, estava curando, estava aconselhando e estava sendo perseguido. Na verdade, o único trabalho que os judeus tinham naquela época era de perseguir Jesus, porque eles ficavam vigiando o Senhor, eles ficavam pastorando, para tentar de alguma maneira apanhar Jesus em alguma contradição, em alguma palavra. E como já estava ficando corriqueiro de Jesus curar os sábados, eles ficaram muito atentos em Jesus, para buscarem o acusar. A grande verdade é que, como eles não tinham nenhum motivo plausível, juridicamente correto, vamos assim se dizer, para acusar Jesus, eles ficavam ouvindo para tentar observar quais palavras e quais atitudes eles poderiam distorcer. Eles poderiam usar contra Jesus. Por quê? Porque motivo eles não tinham. Se a gente observar a conduta de Jesus, a trajetória dele,
nós não vamos encontrar falhas, nós não vamos encontrar defeitos. Jesus não deixava a desejar. O homem, o ser humano, é que decepciona. É que às vezes a gente espera muito de alguém e aquela pessoa muitas vezes não corresponde àquilo que a gente espera. A gente às vezes contrata um profissional para fazer um serviço, qualquer ele seja que seja, e a gente cria uma expectativa, vai ficar lindo isso aqui, vai ficar bom, vai ficar ótimo. E muitas vezes, quando a pessoa termina, a gente não fica satisfeito. Muitas vezes não é pelo valor que está se pagando, mas muitas vezes é pelo serviço executado. A gente olha e diz, poxa, não ficou bom aqui, ficou esse defeitinho, ficou torto, ficou assim, ficou daquela maneira. Então, geralmente a gente encontra o que falar, o que criticar. Mas não há como falar isso acerca do ministério de Jesus. É tanto que os judeus, eles vasculhavam de toda maneira, mas não tinham falha, não tinha defeito. E é porque eles ficavam jogando casca de banana a todo tempo. Eles buscavam em todos os momentos pegar Jesus em contradição. Eles lançavam as perguntas mais capciosas que possam existir, para ver se de alguma maneira ele falava algo que fosse contra o Antigo Testamento, para ver se ele falava algo contra aquela liderança religiosa daquela época, e para ver se ele falava algo contra o império, contra os governantes da época. Mas não tinha. Eles não falhavam. E aí este jovem rico, ele se achega até Jesus, e ele já chega, vamos dizer assim, babando, bajulando, enchendo a bola de Jesus, com elogios, colocando Jesus lá em cima, sabe? Tentando constranger Jesus, de maneira que Jesus não pudesse dar uma resposta que pudesse confrontá-lo. Dar uma resposta que pudesse ir contra aquilo que ele ia dizer. Porque, na verdade, o que a gente consegue perceber deste texto é alguém que chega naquela multidão para se promover. É alguém que queria dizer para uma multidão que era correto, que era certo, ou até mesmo que era perfeito na mente dele. O que ele queria transparecer para as pessoas era que ele era um modelo, que ele era um exemplo, que ele era alguém justo e correto e que merecia até ser arrebatado para o céu. Então, ele chega fazendo essa abordagem para Jesus, sabe? E observando bem o texto, Jesus ali já meio que o que repreende, não é? Dizendo para ele, olha, bom, só há um que é Deus. Se aquele homem, aquele jovem rico, ele estivesse mesmo ligado no mundo espiritual, ele teria tido a mesma percepção que Pedro teve, a mesma percepção que a mulher samaritana teve. Ou seja, ele ia dizer, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Só que na verdade, aquele homem, ele não tinha a percepção espiritual.
Ele estava ali para se promover. Ele estava ali para se dar de bem. Então, continuando o que eu vinha falando. Então, esse jovem rico, ele não teve a visão espiritual. Ele não conseguiu compreender que ele estava diante do Deus vivo. Que na verdade, quando Jesus fala isso para ele, logicamente que Jesus sabia o seu nível espiritual, mas Jesus ia expor naquele momento o nível espiritual dele. E ele não conseguiu se sobressair. Não é? Na verdade, aquele homem fica calado diante daquela afirmação. Talvez, até na sua mente, no seu interior, ele já estava ali buscando uma maneira, uma forma de se sobressair naquele diálogo. De poder reverter aquela repreensão que o Senhor deu nele. Quando o Senhor disse que só havia um que era bom, que era Deus. E aí Jesus pergunta para ele se ele conhece alguns principais mandamentos. E ele vai e diz que todas essas coisas ele tem observado, ele tem praticado, ele tem feito desde a sua mocidade. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para Jesus é: ó, tá tudo ok comigo. Eu estou perfeito. Eu estou 100%. Eu preencho todos os requisitos para ganhar a salvação e a vida eterna. Eu já estou mais dentro do céu do que o Senhor. Em outras palavras, é o que ele pensou, né? E eu sou próspero, eu sou rico, eu tenho bens, eu tenho posses, e o Senhor nem tem. Prosperidade é essa? Que o Senhor não tem uma casa para morar, porque o Senhor mesmo diz que as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Para Jesus poder viver naquela obra missionária, a Bíblia diz que haviam mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Haviam mulheres que faziam doações, que trabalhavam e que davam o básico e o necessário para Jesus poder sobreviver. É interessante, sabe o que é? É que no meio de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, só de homens, não consegue alimentar o pregador. Eles vão ouvir pregação, não levam um pedaço de bolo para o pregador, não levam um copo d'água. Com fome, tudo faminto, né? O pregador tinha que alimentar eles, tinha que alimentar a alma, tinha que alimentar o espírito, ele tinha que alimentar o corpo deles. Ele tinha que multiplicar o pão e os peixes para trazer alimento àquela multidão. Mas é assim que Jesus age. Tem um ditado que diz que 10 filhos não são para uma mãe, mas uma mãe é para 10 filhos. Em outras palavras, uma grande multidão daquela não conseguiu cuidar de Jesus, mas Jesus sozinho conseguia cuidar daquela multidão. E cuida de cada um de nós.
E aí, queridos, ele diz, olha, isso aí eu tiro de letra. Isso aí eu sei de cor e salteado. A palavra, muita gente conhece mesmo. Está lá, está escrito. Muita gente sabe de cor e salteado mesmo. Agora, viver a palavra mesmo é outra coisa. São outros 500. Dizer que é bom é fácil. Até porque ninguém diz que é ruim. A coisa mais difícil da gente encontrar em uma conversa, mesmo de amigos íntimos. Imagine a pessoa, imagine você, mulher, com a sua melhor amiga. Você já ouviu sua melhor amiga contar os defeitos dela? Mulher, eu sou tão fofoqueira. Meu Deus, não existe ninguém mais falsa do que eu. Eu sou mais falsa do que uma cédula de R$3. Alguém já ouviu alguém dizer isso? Alguma amiga de vocês, irmãs, já contou isso para vocês? Mulher, eu sou tão mentirosa. Não tem noção. Para mim desvirtuar uma conversa daqui para ali. Não é? Algum homem aí, o melhor amigo de vocês já disse, rapaz, sou tão bruto. Sou tão ignorante. Sou tão caloteiro. O xureque perde a feio para mim. Quem já ouviu algum melhor amigo dizendo isso? Gente, não escuta. Porque as pessoas só contam vantagem. As pessoas, elas sempre querem estar por cima. Elas sempre se enchem de razão. Elas sempre se acham perfeitas, corretas. E acham que o que elas estão fazendo é a melhor coisa. Perfeito, maravilhoso. As pessoas dificilmente reconhecem os seus erros. Na grande maioria das vezes, não se reconhece o defeito nem para si mesmo. Imagine para o outro. E essa dificuldade em reconhecer defeitos é o pior obstáculo para que a pessoa realmente possa mudar. Para que a pessoa realmente possa se consertar, se corrigir, se converter de verdade. É só quando a gente reconhece que a gente está errado, que a gente precisa de mudança e de transformação, é que a gente passa a dar abertura para que Jesus possa entrar na nossa vida, mudar, transformar o nosso coração. Aquele homem, ele quis fechar toda brecha, toda possibilidade de Jesus agir na vida dele. E nós muitas vezes fazemos o mesmo. Muitas vezes nós nos trancamos dentro de nós mesmos. Eu até um dia preguei uma mensagem lá no canal do YouTube, que tem como tema presos dentro de si mesmos. Então a pessoa se prende dentro de si mesmo e não consegue deixar que nada saia e nem que nada entre. A pessoa se torna igual um blindado da polícia para entrar nos morros. Ela está à prova de tudo. Nada entra, nada penetra. Nada é capaz de romper aquelas barreiras. E este jovem rico tentou impedir que Jesus pudesse observar a vida dele, para que ele pudesse realmente estar no perfil para ganhar a salvação e a vida eterna. E Senhor, eu faço isso aí tudo e mais um pouco. Enquanto o pessoal tira nota 10, a minha nota é 11. Enquanto um vai com milho, eu já estou voltando com a pipoca pronta. Enquanto alguém vai com caju, eu já estou voltando com a castanha assada. Só que Jesus, queridos,
Ele não se deixa enganar pelas palavras. Jesus não se deixa enganar pela aparência. Jesus não se vende ao que a pessoa tem, ao que ela possui. Jesus não se impressiona com a quantidade de diplomas, com a quantidade de certificado e com o saldo bancário e com o balanço patrimonial de ninguém. Ele não se vende. Ele não está vendo. Sabe? E aí Jesus pega e faz um raio-x daquele homem. Automaticamente diz, é verdade. Você faz tudo isso. Mas te falta uma coisa. Pode ter certeza que aquele homem foi lá no céu e desceu. Respirou muito fundo e disse, agora me ferrei. Ele agora vai me fazer uma vergonha na frente de todo mundo. Jesus podia muito bem desmascarar ele. Podia entregar algum pecado dele. Algo que pudesse manchar a sua imagem. Ou que até fosse um pecado que ele viesse a perder a salvação. Este mesmo medo tiveram aqueles que estavam com uma pedra na mão para apedrejar a mulher adúltera. Quando Jesus escrevia no chão e disse, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Nenhum teve coragem de atirar. Porque sabia que tinham pecado, que tinham erros. E muitos deles até pior do que aquela mulher. Aquele jovem rico, que se achava que estava por cima da carne seca, que estava por cima da sensação, da situação, agora treme até a alma. Porque o dono da vida era aquele que conhecia o ser humano por fora e por dentro, nas juntas e nas medulas, na alma e no espírito que estava falando. Não era um leigo, era alguém que o conhecia por fora e por dentro. Era alguém que, sem nunca o ter visto, o conhecia desde o dia da sua concepção até aquele presente dia. Que conhecia todos os passos, todas as trajetórias, que conhecia os pontos fortes e os pontos fracos daquele jovem rico, que conhecia as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas decepções, as suas frustrações, que conhecia as suas vaidades, que estava falando, te falta uma coisa. Não é? Vai, vende tudo que tu tem e reparte com os pobres, e tu terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. A proposta foi fenomenal. Você não tem noção do que pessoas muito ricas, pessoas milionárias, bilionárias, pessoas multimilionárias gastam em busca da juventude. Tratamentos estéticos, procedimentos, em busca de estarem mais jovens, de aparentarem ser mais jovens. Você imagina com uma pessoa bilionária, com 90 anos de idade, se ela pudesse dar toda a sua fortuna para não morrer, para durar mais 100 anos, 200, a vida inteira de idade. Porque não há nada mais precioso do que a vida. Não há nada. A vida
é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. A pessoa pode não saber valorizá-la, aí é outra coisa. A pessoa pode não dar o devido valor que ela tem. A pessoa pode não saber aproveitar a vida. A pessoa pode não ter feito as escolhas corretas para ser alguém feliz, para ser alguém próspero. Mas o bem mais precioso que nós temos é a vida. E muitos dariam tudo que têm para poder ter mais vida, para poder ter mais tempo. E este homem recebe essa proposta fantástica de vender o que tinha, dividir com os pobres e ganhar um tesouro no céu. Mas lá atrás, Jesus mandou as pessoas juntar tesouro aonde? No céu. A atitude que Jesus estava pedindo para ele ia fazer com que ele estivesse juntando tesouro no céu. Se ele ia ter um tesouro no céu, é porque ele iria estar no céu. Concordam comigo? Ele ia poder ter posse do seu tesouro no céu. Então, se ele estava no céu, ele tinha ganho a vida eterna. Né? Glória a Deus. Só que ele não quis. Assim como muita gente não quer. A salvação e a vida eterna está à disposição de todos nós. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher se a gente quer ou não. Se a gente quer o bem ou o mal. Se a gente quer ser feliz ou sofrer. E aí vai. As muitas escolhas do ser humano. Né? A Bíblia registra o quê? Que quando ele ouviu isso, ele ficou muito triste. Né? Porque fazer investimento é muito difícil. Né? O mercado de investimentos é um dos melhores para a pessoa ganhar dinheiro. Muita gente ganha dinheiro dormindo, brincando, se divertindo, porque investe, sabe investir, dá certo e multiplica o dinheiro. Só que ele não queria investir. Geralmente o investimento que dá mais retorno é o investimento a longo prazo. Você pega uma certa quantia e aplica ali por 1 ano, por 2, por 3, por 5, por 10 anos, até mais. 30 anos, 20 anos. É esse investimento que vai dar um retorno bom. É esse investimento que pode garantir a sua velhice, a sua aposentadoria. É este investimento que pode garantir uma segurança financeira no futuro. E ele não quis. Por que que ele? Pelo mesmo motivo que as pessoas, uma grande parte, não investem. Porque elas não querem ter que dar hoje e ficar sem nada, para mais na frente elas receberem. A maior desculpa das pessoas é: eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Como é que eu vou fazer um investimento daqui a 30 anos, por exemplo? Digamos que você investe numa previdência privada. Você faz um plano de 30 anos. Para você todo mês depositar uma quantia X. Para daqui a 30 anos você ou sacar o montante, ou você sacar uma parcela fixa por mês. Tipo uma aposentadoria.
A gente não quer. Por quê? Porque elas querem aproveitar o hoje. Elas querem usufruir hoje, sem pensar no amanhã. Sem pensar no depois. Eu até dou razão a muita gente. Tem banco que quebra. Tem seguradora que quebra. E a pessoa vai e perde o que investiu. Eles vão embora com o dinheiro da pessoa. Administram mal. E quando chega nos 30 anos, aquele dinheiro não rendeu o que era para ter rendido. Porque não foi bem aplicado. Porque o dinheiro não pode ficar parado. O dinheiro, a empresa pega esse dinheiro, ela tem que investir. Para poder ela conseguir dar aquele retorno prometido a quem fez aquele plano. Só que o plano, a empresa de Jesus não tinha como quebrar. Não tinha como falir. Então aqui o investimento era certo. O retorno era garantido. Mas ele não quis. Ele não quis por quê? Porque ele só pensou no aqui e no agora. No hoje. Em fração de segundos, passou vários pensamentos na mente dele. O medo de ficar pobre foi o primeiro deles. Porque ele tinha que vender o quê? Uma parte do que ele tinha, metade. Tinha que vender tudo. E tinha que dar tudo aos pobres. Então ele ia ficar o quê? Muita gente que fica rico tem muito medo de voltar a ser pobre. Tem muito medo de perder o que conquistou, o que tem, o que ganhou. Segunda coisa, que ele teve medo. Ele teve medo de não conseguir mais. Jesus não falou que ele tinha que morrer pobre. Ele falou isso. Já que ele conquistou a fortuna uma vez, se foi trabalhando ou se herdou, por que ele não poderia conquistar pela segunda vez? Ele não pesou essa possibilidade. Ele não pensou que ele poderia ter até mais do que aquilo que ele tinha. Ele não pensou. Ele teve medo. E quantas pessoas têm medo de entregarem completamente suas vidas a Jesus? Tem medo de muitas coisas. Tem medo de não dar certo. Tem medo de desistirem. Tem medo, são vários medos. Queridos, não precisa ter medo. Jesus estava andando sobre a água. E Pedro disse: Senhor, eu quero ir até o Senhor. Ele disse: pois venha. Enquanto Pedro confiou, ele foi e conseguiu. E também andou sobre a água, sobre as águas. Ele só afundou quando teve. Queridos, se estamos com Jesus, não precisamos temer. Não precisamos nos amedrontar. Nós temos que confiar nele. Queridos, quem estava falando aqui para ele não era um trade, não. Um trade é uma pessoa que trabalha aplicando, investindo, ensinando pessoas a investir em dinheiro. É um profissional da área do mercado financeiro. Quem estava falando para ele era um profissional da vida. Alguém que conhecia todos os fios de cabelo de cada ser humano do mundo. Alguém que tinha capacidade de contar cada gota de sangue, cada célula, cada artéria, cada poro. Que tinha como saber o pensamento de cada pessoa que estava ali. Que era só fechar os olhos e correr para o abraço. Só que ele ficou triste. Ele ficou chateado. Ele achou que não valia a pena. Ele perdeu a maior chance da vida dele.
E nós temos que estar muito atentos para não perdermos as chances maravilhosas que Deus nos dá. E aí Jesus vai e afirma o quanto que é difícil, né, as pessoas entrarem no reino de Deus. Quando ele fala de riqueza, não é só da riqueza de dinheiro, dos bens materiais. Pode ser a riqueza do orgulho. Pode ser a riqueza dos prazeres mundanos. Pode ser muita coisa. É aquilo que a pessoa tem como riqueza. Qual é a sua maior riqueza? A minha é a farra. A minha é a droga. A minha é a bebida. E aí vai. É quando a pessoa elege algo na vida dela que ela acha que é superior a Deus. Para este jovem rico, o dinheiro dele era a coisa mais importante que ele tinha. Ora, ele chamou Jesus de quê? De mestre. Ou seja, de Senhor, de Deus. E como é que Deus manda ele fazer uma coisa e ele não faz? O próprio Deus não era um apóstolo, não era um discípulo, era o próprio Deus que estava falando para ele. Mas ele não quis. Por quê? Porque ele elegeu um Deus maior na vida dele, que era o dinheiro dele. Os bens materiais estavam acima de qualquer pessoa e de qualquer coisa. E nós temos que ter muito cuidado para não elegermos Deus nas nossas vidas. Eu conheço uma pessoa que o Deus dele é o nome dele. Entendeu? O meu nome não pode estar sujo em nada, ninguém pode estar falando, porque o meu nome não pode ter mancha no mercado. É o nome dele. É o Deus dele. Ele elegeu o nome dele, a fama dele como administrador, como sendo a coisa mais importante. Ele mata e morre pelo nome dele. E aí vai. Muita gente que elege o seu Deus. E aí, queridos, as pessoas perguntaram, comentaram, poxa, como é difícil ser salvo. Jesus é difícil para os homens, mas não é impossível para Deus. Ou seja, quando a gente coloca nas mãos de Deus aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, que é impossível para a gente ou para qualquer uma outra pessoa, Deus pode tornar realidade. Deus pode fazer. Mas a gente precisa o quê? Confiar nele. Foi o que este jovem não confiou. Era para ele ter confiado. Senhor, você está falando, pois está feito. Precisou Jesus dizer alguma coisa para Zaqueu restituir a quem ele tinha enganado? Não precisou. Por quê? Porque ele compreendeu que ali era o Messias. Disse, rapaz, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que me limpar agora. Eu não posso perder essa chance. Ele não precisa, Jesus não disse nada para ele. Ele mesmo disse, Senhor, pois eu vou fazer assim, assim, assim. E Jesus fala, hoje veio salvação a esta casa, a este lugar. Porque o médico veio para os doentes, não para os que já têm saúde. E aí, Pedro perguntou, e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir? O jovem rico não ouviu mais isso. Já tinha pegado o beco. Já saiu de fininho. E ele disse, olha, vocês vão receber a recompensa de vocês. Hoje, amanhã e no futuro. Ou seja, essa recompensa ia alcançar o jovem rico. Porque Jesus diz para ele, olha, vai, vem tudo que tem, ou seja, larga tudo e me segue. A mesma coisa que os apóstolos fizeram. Porque, na verdade,
Jesus fez um convite muito íntimo para ele. Um convite muito pessoal. Um convite muito maravilhoso. Só que ele não entendeu. Ele não entendeu. Então, ele ia se encaixar aqui, ó. Ele ia se encaixar aqui. Mas ele não entendeu. É por isso que a gente precisa estar com o ouvido e com a mente muito ligada para ouvir a voz de Deus. Para ouvir o que Ele quer para a gente. Para a gente poder tomar decisões corretas. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom domingo. Amém.